Olá pessoal, estamos aqui hoje na nossa resolução de questões, gravando aqui do CERS TV, aqui dos estúdios do CERS TV aqui em Recife, e eu recebi uma dúvida muito interessante por meio do Facebook, de uma aluna que estava com dúvida em relação a uma questão que caiu na prova do TRT da segunda região. Vamos dar uma olhadinha na questão. Então vejam só pessoal, essa questão que vocês estão vendo aqui, ela cobra, observem, ela cobra a utilização, o emprego, ele diz aqui do emprego da expressão em que, tá, dentro de um contexto. Ora, de que é que se trata a questão? Observe que ela diz assim, a lacuna ser corretamente preenchida pela expressão grifada acima está em. Você me poderia me perguntar, professor Rodrigo, essa questão, ela trabalha o quê? Ora só, ela trabalha a questão de regência, ela trabalha o universo do conteúdo de regência. Qual o grande problema? Por que as pessoas têm tantas dúvidas em relação a isso? É porque nós somos criados num sistema em que toda preposição que a gente enxerga, lamentavelmente, a gente tende a confundir como se fosse uma preposição de regência. Deixe-me explicar bem. Nem toda preposição que se emprega em língua portuguesa, isso é uma tese que eu tenho defendido e uma tese que eu encontro em alguns gramáticos, de que nem toda preposição ela promove um vínculo de regência. Ou seja, entenda vínculo de regência como vínculo de subordinação. Eu trouxe para você aqui alguns slides, eu vou mostrar para vocês, em que eu mostro para você o que é uma relação de regência e o que é uma relação de não regência. Veja esse primeiro slide aqui. Então vejam só, nesse slide aqui, eu tenho assim um exemplo, eu coloquei 5 exemplos bem tranquilos, bem simples. No primeiro exemplo nós temos, ele sempre gostou de ler. Foque esta preposição que vocês estão vendo aqui. Observe que a preposição, ela integra ou ela faz parte do objeto indireto, que está obviamente relacionado ao verbo gostar, que aqui é transitivo indireto. Então, nós temos aqui, prestem bem atenção, uma preposição que ao mesmo tempo ela integra um objeto indireto, mas ela pertence ao verbo gostar. Então é isso aqui que se chama relação de dependência, relação de regência, relação de subordinação, de tal forma que de ler é o termo subordinado e o verbo gostar é o termo subordinante. Ou, em outras palavras, o de ler é o termo regido e o gostar é o termo regente. Veja o número 2. Assistimos ao filme. Ainda não assistimos ao filme. Focalize esta preposição que está aqui no ao filme. Obviamente, o objeto indireto relativo aqui ao verbo transitivo indireto, que é o verbo assistir. Esta preposição, que é a preposição lá, ela pertence ao verbo assistir, mas ao mesmo tempo ela integra o objeto indireto. Por isso que nós vamos dizer que isso aqui é uma relação de regência, isso é uma relação de subordinação. Todos procedem do mesmo tronco familiar. Veja que eu tenho o verbo proceder aqui como transitividade indireta e a preposição de solicitada por ele. Veja o número 4. Hoje não mais dependo financeiramente de meus pais. Vejam que esta preposição foi solicitada, lá atrás pelo verbo depender. Portanto, eu tenho aqui uma relação de regência. Vejam a número 5. No Senado, procedeu-se a votação do projeto. Perceba que eu tenho aqui a preposição utilizada e solicitada pelo verbo proceder, que aqui é transitivo indireto. Veja que o se que está aqui é o índice, né? É o nosso índice de indeterminação no sujeito. Eu tenho aqui o verbo proceder na acepção de começar, de dar início. Então, vejam, todos estes exemplos, eles são exemplos de preposições regenciais, preposições que fomentam relações de regência. Agora vejam este outro slide que eu preparei para vocês. Vejam só. Ontem eu dormi observem agora, numa velha rede. Focalizem a preposição em que se encontra aqui dentro. Ora, quem foi que solicitou esta preposição? Foi o verbo dormir? Não. Foi o próprio adjunto adverbial de lugar. Vejam aqui agora, focalizem o acento grave que se encontra aqui. Ora, há uma preposição a aqui no adjunto adverbial. Observem um detalhe. Quem solicitou essa preposição?
Foi o próprio adjunto adverbial. Observem agora no número 3 a preposição para. O policial atirou para cima. Quem solicitou esta preposição para? Foi o verbo atirar? Não, até porque o verbo atirar aqui ele é um verbo intransitivo. Ora, eu tenho para cima literalmente para indicar a direção, a introdução do adjunto adverbial de direção. Vejam o número 4. O diretor comprou um relógio de ouro. Focalizem essa preposição de ouro. Quem a solicitou? Foi relógio? Não, foi o próprio adjunto adnominal para indicar matéria, para indicar tipo. E o número 5, os bombeiros arrombaram a porta com um ariete. Quem não sabe é aquele tronco, aquele pedaço hoje é feito de ferro para arrombar algumas coisas. Focalizem a preposição com. Quem a solicitou? Foi o próprio adjunto adverbial de instrumento. Então, nesse slide, você percebe que todas as preposições que estão aí, elas não foram solicitadas por nenhum termo anterior ou posterior, mas sim pelo próprio termo de que a preposição faz parte. Estas preposições, elas são preposições de não regência. Embora sejam estudadas pelo universo do conteúdo da regência, elas não são consideradas preposições de regência. Por que falamos tudo isso? Para que você entenda lá a nossa questãozinha lá do TRT da segunda região. Por quê, professor? Vamos ver o slide. Quando ele cobra aqui, quando ele diz há momentos no mundo, observem, há momentos no mundo em que todas as forças de uma nação se conjugam, eu tenho uma preposição de não regência. Daí a dificuldade de se enxergar onde se encontra ou quem solicitou esta preposição. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos lá. Letra A. Vários poetas, conquanto tenham morrido muito jovens, deixaram vasta obra. Espaço atesta, ou seja, eu percebo que a obra atesta sua genialidade e precocidade. Então qual é o pronome relativo que eu vou usar aqui? Eu posso usar o pronome relativo que aqui, ou então eu posso usar o seu analítico a qual para retomar aqui o substantivo obra, até porque esse que e a qual vão funcionar como sujeitos, ou como sujeito para o verbo atestar. Letra B de bola. Versos A. Na obra de poetas românticos, espaços se encontram ideais caros à juventude. Ora, vamos interpretar isso aqui. Encontram-se ideais caros à juventude? Observem agora. Na obra de poetas românticos. Ora, se eu vou encontrar ideais caros à juventude na obra, então se é nela, a preposição que eu vou usar é em. E qual é o relativo que eu posso usar para retomar? O que? Está aqui a nossa resposta na letra B de bola. Então, versos A, na obra de poetas românticos, em que se encontram. Ora, ou eu posso retomar trabalhando com obra, trabalhando com obra em que ou obra na qual se encontram ideais, ou eu posso, inclusive, até numa relação até mais forçada, eu diria, retomar a palavra verso, aqui atrás. Eu poderia também trabalhar aqui com nos quais, pensando em versos, ou na qual, pensando em obra. Mas como ele pede o pronome relativo invariável que, portanto, está aqui a minha resposta. O que é importante? É você perceber que a preposição que está aí, ela não foi solicitada por nenhum termo, nem anterior nem posterior, mas pelo próprio adjunto adverbial de lugar. Vejam a letra C agora. Alguns temas, espaços se dedicaram a diferentes poetas. Ora, diferentes poetas se dedicaram, aqui eu vou ter uma preposição de regência, se dedicaram aos temas. Quem se dedica a. Portanto, eu posso escrever numa boa a que se dedicaram, ou então eu poderia dizer aos quais se dedicaram. Na letra D de dado, há magníficos versos, testemunhas, espaço, poetas de todas as idades são capazes de alcançar grande força expressiva. Ora, eu vou ler que poetas de todas as idades são capazes de alcançar grande força expressiva, eu vou ler assim, com os versos, com os versos. E logo eu vou fazer isso, eu vou escrever aqui com que há magníficos versos, com os quais eu também poderia fazer
poetas de todas as idades são capazes de alcançar grande força expressiva. E na letra E, Castro Alves, embora tenha morrido muito jovem, foi o poeta Espaço se atribuiu o título de um dos maiores autores brasileiros. Ora, se atribuiu o título de um dos maiores autores brasileiros a Castro Alves, ou então ao poeta. Eu tenho uma preposição a de regência, logo eu vou usar o relativo que para retomar poeta, e a resposta seria aqui. Então vejam, prestem muita atenção, porque isso é um tipo de questão muito reiterada nas bancas, notadamente nas provas da Fundação Carlos Chagas, que é a utilização do pronome relativo preposicionado. Qual é a grande dificuldade? É observar quem está solicitando essa preposição, se realmente é o verbo que está solicitando, ou seja, se ela é uma preposição regencial, ou se é o próprio termo que está solicitando a preposição, logo é uma preposição de não regência, tudo bem? Então não se esqueçam disso, não se esqueçam disso. Nem toda preposição que se utiliza em língua portuguesa, ela nasce de um vínculo, ou de um vínculo de regência, ou ela nasce para estabelecer um vínculo de regência. É possível sim, e existem muitas preposições assim que não estabelecem vínculos de regência, embora sejam objeto de estudo do capítulo da regência, tá bom? Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje na nossa sessão de Resolvendo Questões. E curta a nossa página aí no Facebook, curta aqui o nosso canal aqui no YouTube para você receber novos vídeos. E acesse os nossos cursos no www.cers.com.br. Para vocês, um grande abraço, até a próxima.